Nem um beijinho pode trazer também, não tem problema. Isso, e se trouxer aliança, a gente casa aqui, vai ser uma bênção, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, você que a trouxe, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28. Eu preciso da sua atenção. Sabe aquelas mensagens que de vez em quando eu falo para você que a gente consegue deduzir fácil, rápido. Então flui com uma naturalidade, sabe? Mas tem outras que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção, ser um pouco mais intencional na forma, no jeito de ouvir. E eu preciso que você entenda, seja espiritual ao me ouvir agora. Mateus 11, verso 28. Quem achou, diga, achei. 3 pessoas acharam. Vamos esperar alguns outros irmãos. Quantos encontraram, digam amém. O povo de Deus também está até na parede. Se a Bruna é rápida, eu conheço ela aí, ó, tá vendo? Vinde a mim, disse o Senhor Jesus. São palavras dele, é um convite dele. É um convite do mestre. E o convite dele é esse. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. E você diz amém. A impressão que eu tenho hoje da nossa geração é aquela que eu já cheguei a mencionar um dia, quando eu fui no circo, e tinha aquele moço, eu não sei o que ele era, malabarista, não sei. Ele girava um prato aqui, girava outro prato aqui, e girava 10 pratos, tudo ao mesmo tempo, ele ia girando os pratos. Quando ele chegava no último prato, o primeiro estava caindo, sabe o primeiro prato estava caindo, você lembra disso? O circo antigamente, quando tinha elefante, girafa, hoje não pode ter mais nada disso. Mas aí ele girava todos os pratos, quando ele estava no último prato, o primeiro estava caindo. A sensação que eu tenho é que a nossa geração agora, a gente está girando prato ainda. E quando a gente está chegando no último prato, o primeiro já está caindo. Há um cansaço generalizado, há um desequilíbrio emocional generalizado. Quando eu vejo Jesus fazendo esse convite, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, numa interpretação simples, fácil, né, dentro do Evangelho, na compreensão do Evangelho como um todo, a gente entende que esse fardo não é outro, senão o fardo do pecado, o fardo do orgulho, o fardo da distância de se andar e de se conviver sem Deus. Então é esse fardo. Mas esse fardo do pecado, ele gera consequências, ele se desdobra em grandes cansaços físicos e mentais, como é que a maioria de nós está passando agora. Há um cansaço generalizado, é inegável. A gente não pode ficar tentando tapar o sol com a peneira. Nós somos considerados, o Brasil, o país mais ansioso do mundo. E nós não sofremos nenhum tipo de catástrofes naturais. Não tem tufão, maremoto toda hora para cá, terremoto. E a gente é ansioso demais. É inegável que nós somos consumidores de um tipo de medicamento psiquiátrico que passa e perpassa países com muito mais problemas do que a gente. E Deus tem alguma resposta para mim e para você hoje, porque não é possível. Há um cansaço generalizado, sim. Há uma fadiga existencial, há uma fadiga, há um cansaço emocional, há um desequilíbrio emocional muito grande. E esse equilíbrio quer dizer que a gente consegue balancear todos os pontos de tensões na nossa vida, porque nós somos cheios de desafios, e cada desafio da minha vida é esse prato, cada desafio na minha vida é esse prato que eu estou girando, e cada desafio me exige uma resposta, me exige uma postura, me exige uma forma de me comportar, e quando uma exige demais, outras são prejudicadas.
Porque aí se eu dou atenção demais a um problema que eu estou enfrentando, eu vou deixando de girar outros pratos, e aí começa de uma forma a desencadear outros e grandes problemas. Quando eu arranco os 2 pés da mesa, da ponta da mesa, e a mesa fica pensa, ela fica torta, todos os utensílios em cima da mesa, o natural é fazer o quê? É começar a escorregar, essa tensão a gerar, para cair, para se desequilibrar. É isso que está acontecendo no coração de muita gente. E a gente cantou aqui sobre corações. Nós precisamos trabalhar o nosso coração, nós precisamos ser cheios de Deus. Nós estamos aqui em busca de equilíbrio por causa das tensões sobre desejos, sobre relacionamentos, sobre aspirações, sobre medos. Todas essas coisas nos geram muitas tensões. E a minha oração aqui hoje à noite é que nós alcancemos um nível de maturidade espiritual e de maturidade emocional, para nós não nos desanimarmos por causa do desequilíbrio, não nos desanimarmos por causa do cansaço, mas orarmos a Deus para que se cumpra Isaías capítulo 40, os últimos versos, que diz: mas que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como que de águias, eles correrão e não se fadigarão, caminharão e não se cansarão, porque estarão renovados por Deus. Essa é a minha oração hoje, e eu sei que é a sua também. E por que às vezes a gente não consegue esse equilíbrio tão necessário na vida? Esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio existencial, esse equilíbrio espiritual. O que acontece? Primeiro, porque a gente dá mais valor naquilo que é visível do que aquilo que é invisível. Nós não damos o devido valor ou a devida importância para isso. A gente dá valor para muita coisa. A gente dá valor para a casa nova, a gente dá valor para o carro novo, para a roupa nova, a gente dá valor para um relacionamento novo, a gente dá valor para muitas coisas, mas nós damos pouco valor para questões subjetivas. Começamos a perceber o quanto é importante agora, depois dessa pandemia, que a gente começou a perceber o quanto a gente cuidar de nós, cuidar do nosso coração, é indispensável, é imprescindível. A gente não consegue o resultado que a gente quer. A gente começou a perceber que se a gente começar a não cuidar do nosso coração, cuidar da nossa mente, uma hora, mais cedo ou mais tarde, a máquina vai travar. A gente está acordando para isso, a gente está percebendo. Gente que ora, gente que busca Deus, gente séria com as coisas de Deus, mas muitas vezes não vigia na boca, não vigia no que fala. Acaba se enrolando, falando demais, contando seus problemas para muita gente, para mais do que devia. Pessoas que acabam falando da vida dos outros para outras pessoas, e acaba se enrolando, mas é gente de oração. Aí você fala: meu Deus, ela é de oração sim, mas ela não está tomando cuidado com coisas subjetivas, com coisas sérias, que contaminam o coração. Precisa de mais vigilância, precisa pessoas que jejuam bastante, mas não entende que se não desabafar, se não abrir o coração para o marido nunca vai entender. Tem mulher de Deus que está em oração, está em jejum, está em consagração, leva uma vida séria, mas ela não entende. Se ela não parar no café da manhã e dizer: amor, senta aqui, amor, eu estou sentindo isso, as coisas estão desandando desse jeito, eu estou me sentindo dessa forma. O marido nunca vai adivinhar, minha irmã. Você pode orar, pode jejuar, e eu acredito em grandes mudanças sobrenaturais na oração, no jejum, mas Deus, Ele está dizendo aqui que você não precisa descartar coisas que são lógicas, como abrir o coração e falar aquilo que tem que ser falado, senão você fica cada vez mais adoecida. É gente que ora, que jejua, mas está adoecida dentro do coração. Aí você fala: mas como? Eu não entendo, pastor, gente orando, jejuando e adoecida no coração. Está faltando alguma coisa. Há um desequilíbrio que precisa ser levado em consideração.
Umas igrejas já se despertaram para isso, a nossa está despertando cada vez mais, uma dedicação mais especial para esses quesitos, nos cursos que nós temos, cursos de casados, chamado Aliança, cursos para mulheres, chamado Mulher Única, nós temos cursos aqui que tratam, que trabalham essas questões interiores, e você precisa se atentar para isso. Por que a gente não consegue um equilíbrio emocional, que a gente tanto espera? Porque ainda não estamos trilhando o caminho do autoconhecimento. E a verdade é essa. Eu sei que em Oséias capítulo 6, versículo 3, Nathalie, está dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E está todo mundo aqui querendo conhecer mais o Senhor. E a maioria de nós tem um tipo de conhecimento técnico de Deus, um conhecimento teológico de Deus. Deus é soberano, Deus é trino, é 3 em 1, Deus é santo, Deus é puro, Deus não pode mentir, Deus tem todo o poder na mão dele, Deus é todo amoroso. A gente tem muitas questões bem resolvidas dentro de nós, de um conhecimento técnico de Deus. Quando eu fui para o seminário, João, eu pensei, com a minha ignorância gigante, nós íamos chegar no seminário, e nós íamos dissecar Deus, como se fosse uma faculdade de medicina. Deus ia deitar na maca e nós íamos estudar Deus. É isso que eu achei. E aí quando eu cheguei no seminário, e eu dei de frente com Deus, e Deus disse: deita na maca. Eu falei: por quê? Deita na maca você. E aí eu deitei na maca. Aí foi Ele quem me abriu, e começou a me mostrar quem de fato eu era. Comecei a me conhecer de verdade. Eu comecei a conhecer a Deus, e quanto mais eu conhecia Deus, numa relação profunda com Ele, mais eu me conhecia. Tem gente querendo conhecer a Deus aqui, mas se escondendo e com medo de se conhecer. É gente que está chegando numa determinada idade hoje, que está olhando no espelho e está dizendo assim: está aí um tipo de pessoas que eu não gostaria de ter me transformado. Eu sou exatamente como era minha mãe, eu sou exatamente como era meu pai, eu replico palavras iguais, eu estou sendo o que eu não gostaria de ser e lutei para não ser. Tem gente que fugiu muito tempo disso, de se autoconhecer, e a vida emocional, a vida existência, ela não é fácil de ser compreendida, porque tem a sua subjetividade, e quando nós buscamos entender melhor a nossa história, quando a gente para conhecer melhor a nossa linha do tempo, acolher a nossa história, não julgar e entrar naquele ciclo de autoculpa e de autopiedade, autocomiseração, autovitimismo, e sempre mal, melancólico, deprimido, por causa de um passado mal resolvido. Não, mas olhar isso tudo na linha do tempo, acolher tudo isso e entender que o Deus que você chama de soberano, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, inclusive da história da sua vida. Você olha para a história da sua vida, uma perspectiva em Deus, você não se ressente, você não fica se sentindo o mais miserável das criaturas, não. Tanto poeta, tanto profeta, tanto intelectual, já dizendo da necessidade de nós aprendermos a nos conhecer, a dizer, por que a gente funciona do jeito que a gente funciona? Por que nós temos umas crises que tem hora que a gente não entende, uns gatilhos emocionais? Eu me lembro de um congresso, um acampamento de jovens, estavam as irmãs todas cozinhando ali na cozinha, feliz da vida. Uma irmã foi temperar a carne de uma outra maneira, e o chefe, porque tem que ter um responsável, tem que ter um chefe da cozinha. Todo mundo que manda, ninguém manda, vira uma bagunça. E tinha um responsável da cozinha, disse: eu não quero que a irmã tempere desse jeito. A irmã pegou as panelas, a tampa, jogou, então tá, faz, e saiu brava. E todo mundo se olhando, e todo mundo naquele clima constrangedor. Mas é mulher de Deus, é mulher de oração, é mulher que vive a vida de qualquer jeito, é gente séria. Onde é que foi mexido? Onde foi tocado que ninguém entendeu? Que gatilho foi apertado que ninguém compreendeu?
a forma como ela foi tratada, é a forma que ela levou a vida, que algum personagem, alguma autoridade masculina na vida dela sempre abusou dela, não, a gente não sabe. Mas é o tipo de gente que está dentro da igreja e diz conhecer e querer conhecer cada vez Deus e mais Deus, mas o conhece apenas tecnicamente, porque se conhecesse cada vez mais profundamente, numa relação profunda, íntima e dinâmica, ia começar a se conhecer também melhor. Deus está me dizendo aqui hoje, para mim e para você, é o seguinte: você precisa conhecer mais a Deus, numa relação profunda com Ele, e isso vai te levar, consequentemente, a um autoconhecimento. Você vai saber de verdade quem é você, os seus limites. Você sabe até onde você consegue ir. Você sabe até onde você suporta, para querer ser comparado com o outro, para fazer igual do outro irmão, para ter o mesmo resultado da outra. Você sabe até onde você suporta? Eu não sei, mas Deus sabe. E Deus está querendo revelar você para você mesmo. Acorda. E Ele está fazendo um convite: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, uma carga sobre-humana, é uma carga acima das suas limitações. Tem gente levando cargas aqui acima das suas limitações, daquilo que você aguenta de verdade. Sou uma pessoa que não era para ser assim, alguns dizem, buscam culpados, buscam culpar alguém, alguns estão desanimados consigo mesmo. E a gente precisa revisar a nossa história. De tempos em tempos a gente precisa revisitar a nossa história. E como dizem até alguns psicólogos, ressignificar, essa palavra está bem na moda, né? Mas ela está certa. Ressignificar algumas coisas que teve um significado ruim até agora. Será que, olhando na perspectiva de Deus, será que não pode ganhar uma visão diferenciada? Pois o Espírito Santo de Deus está aqui hoje à noite, e Ele é capaz de levantar hoje o teu semblante e dizer: não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudo e te esforço com a destra da minha justiça. Diga glória a Deus por isso. Por que a gente às vezes não consegue o equilíbrio necessário? Porque ainda não rompemos com ambientes tóxicos na nossa vida. Quando Jesus está dizendo: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, Ele está dando um endereço. Qual o endereço? Vinde a mim. Não é venha a uma religião, vem para o cristianismo, vem para aquela placa denominacional, venha para aquele apóstolo, aquele pastor, aquele rabino, aquele sacerdote, aquele bispo, aquele sei lá o quê. Não, Ele está dizendo, Ele está dando um endereço: vinde a mim. Você que está cansado e sobrecarregado, saia desse ambiente que não é ambiente para você. Você não consegue equilíbrio na sua vida, porque o ambiente onde você convive é um ambiente de total desequilíbrio. Como é que você vai trabalhar no meio da desgraça e não ter nenhum impacto com isso? Não tem jeito. Como trabalhar num lugar podre, viver num lugar podre e não ficar fedido? Como? Onde é que você anda? Para quem você tem ido? Para quem você tem ido levar as coisas que você tem levado? Esses ambientes envolvem pessoas, mas eu preciso pôr uma nota de corte nessa relação, caso não haja mudança que você pediu e foi claro. Você pediu para a pessoa, você foi claro com a pessoa, você foi transparente com a pessoa: eu não aceito mais esse tipo de comportamento. Se continuar dessa forma, vai ter um ponto de corte muito sério aqui. Vai ter aqui um rompimento muito sério. Vai ter que falar. Vai ter que pôr para fora. Ah, mas Jesus não era assim. Jesus tolerava todo mundo. Tolerava nada. Quantas vezes Jesus foi longe de religioso? Quantas vezes Jesus foi para longe? Olha o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está longe desse tipo de ambiente. Que ambiente é esse? É um ambiente que te contamina, esse ambiente tóxico que te desequilibra. E aí eu me lembro de Neemias, levantando muros em Jerusalém. Por que está levantando muros em Jerusalém? A primeira coisa que ele começa a levantar são muros de proteção, porque a cidade era toda murada antigamente, era a proteção da cidade. Sem muro, meu irmão, a insegurança
está comendo solto. Qualquer um entra, qualquer um abala, qualquer um tira, qualquer um entra, um viajante passa, rouba o gado, rouba os animais, estupra as mulheres, mata as crianças e sai andando. Não tem segurança, nem de dia, nem de noite. Levantemos muros. Deus está dizendo aqui para mim e para você, nós precisamos aprender a levantar muros psicológicos, espirituais. Você tem se cercado, ou por onde você tem andado, são ambientes que não tem nada a ver com Deus, e o endereço é Jesus de Nazaré. O endereço você está sabendo, meu irmão, o endereço é o colo de Jesus. Onde é o endereço, igreja? É o colo, os braços preciosos de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Agora eu acho lindo, a Bíblia diz para não assentarmos na roda dos escarnecedores. 1 Timóteo 6,11. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: fuja dessas coisas, meu filho, fuja. Tem hora que você tem que fugir. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas em outro lugar diz: fugir da aparência do mal. O diabo a gente resiste na cara, em nome de Jesus, sai. Mas agora a aparência do mal, aquilo que vem transvestido de bom, mas é ruim, a gente não resiste, a gente foge. Quem está entendendo? Levantando muralhas, levantando muros, é sendo claro para o seu amigo de trabalho, para a sua amiga de trabalho: até aqui, não vou aceitar mais você falando dessa forma comigo, desse jeito, mal educado, não é assim que se fala. Eu não vou tolerar mais, eu só aceito aquilo que eu só tolero aquilo que eu aceito. E eu não vou tolerar mais esse tipo de comportamento. Haverá um ponto de corte aqui. Não será mais dessa maneira. Não, a minha vida espiritual agora, ela vai dar uma mudada, uma transformada. Sabe, ser pontual, ser transparente. Chegar com a família e se reunir e dizer: ó, a partir de agora as coisas aqui vão começar a ser um pouco mais diferentes. Vamos começar a orar mais, vamos começar a consagrar mais. Do jeito que está, não está caminhando para coisa boa, está caminhando para coisa ruim. Nós precisamos ser sérios. Ezequiel capítulo 3, versículo 18, diz que quando eu disser ao ímpio, diz Deus, certamente morrerás, se não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do mau caminho, a fim de salvares a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Olha a minha responsabilidade de ser sincero, de falar a verdade com amor, não ser bruto, mas dar um feedback, dar um retorno para a pessoa, de forma amorosa, de forma carinhosa, dizer: irmão, você está no mínimo equivocado, para não falar que você está doido. Onde é que você está indo, meu filho? Volta agora. Você está equivocado, volta agora. Volta pelo caminho que você foi. Volta, porque ainda tem chance para você. Ainda há arrependimento para a sua vida. Eu estou me lembrando de um pastor. O pastor recebeu a ligação. Recebeu uma ligação desesperada de uma mulher. A mulher ligou para ele: pastor, preciso falar com o senhor urgentemente. Ele falou: pois bem, vem aqui agora, estou aqui no gabinete pastoral, corre aqui, eu estou com horário vago, corre para cá. Não, agora eu não consigo, agora eu estou resolvendo umas coisas, tem que ser à noite. Aí o pastor falou: não, à noite eu não consigo, porque eu tenho um compromisso. Não, pastor, tem que ser à noite. E começou aquela discussão: vem agora, é urgente, larga o que você está fazendo. Se é tão urgente assim, vem logo para cá, para o gabinete, eu estou te aguardando aqui. Ela disse: não, pastor, é só à noite. Ele: à noite não tem jeito, minha filha, eu tenho um compromisso. E ela não apareceu de dia. À noite o pastor foi para o compromisso dele. O pastor foi com a esposa no cinema. Glória a Deus. Faz tempo que a gente não vai no cinema, amor. Você está precisando me levar no cinema? E o pastor foi no cinema com a mulher dele, e estava de mãozinha dada na fila. E quem me aparece passando perto da fila? Aquela ovelha atribulada. E para bem assim, coloca a mão na cintura e fala assim num tom de voz, só para o shopping inteiro ouvir. E fala: para me atender não tem tempo, mas para ir para o cinema com a esposinha, isso tem, né? Aí ele, com toda a sabedoria e calma do mundo, e disse: é por isso que quem está pedindo conselho é você, para mim. E não sou eu pedindo conselho para você. Porque eu sei dar ordem para as coisas. Eu sei dar prioridade para as coisas. Eu sei arrumar a minha casa.
Eu sei o que vale de verdade. Você sabe o que vale de verdade? Ou sua vida está um desequilíbrio, está um caos generalizado. Está caindo os utensílios da mesa porque já não tem pé de mesa. A mesa já foi faz tempo, a toalha está jogada, está longe. Como é que está o equilíbrio da sua vida emocional, espiritual? Olha aqui para mim, a gente precisa acordar. A gente não pode entrar no jogo de gente tóxica. Não precisamos entrar mais na lama para tentar tirar ninguém na lama. A gente estende a mão, ora, intercede, mas não se desespera. Não entra na desgraça da desgraça dos outros. Quarto, por que às vezes a gente não consegue o equilíbrio necessário? Porque ainda não tem uma válvula de escape boa e legítima. Jesus Cristo disse: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe a sensação que dá? Ele puxando aquele pininho da panela de pressão, sabe? Esvaziando a pressão. E tem gente aqui que está parecendo uma panela de pressão. Você vê na cara, isso aqui vai estourar, misericórdia. Foge dela, foge dele. E Jesus está dizendo: não, eu vou destampar isso aí, fica tranquilo. Eu particularmente, irmão, não assisto mais televisão. Eu não assisto mais televisão, eu não aguento. Datena não entra na minha casa, misericórdia. Eu nem sei se ele faz programa ainda, mas na minha época a gente torcia a televisão e dava sangue, escorria sangue. A Bíblia fala assim que a gente não teme as más notícias. Fala ou não fala? Tem gente que não é que não teme as más notícias, ele corre atrás das más notícias. Eu quero saber as últimas novidades de má notícia. Eu quero saber quais são as últimas novidades. O que é que tem de má notícia nova? Porque eu estou precisando, eu preciso correr. Tem gente assim, não entra. Lógico que a gente tem situação de trabalho que é tenso, situação do dia a dia que é estressante, familiares doentes, enfrentando dificuldade. Nós não somos do mundo, mas a gente vive no mundo, é tensão e pressão toda hora, meu irmão, e meu querido. Mas a gente precisa de válvulas de escape de verdade, legítimas, boa, oração. Quando foi a última vez que você fez uma oração? Não um grito de súplica, de desespero. Aquele tempo com Deus, sabe quando acorda? Abra a janela, agradece a Deus e fala com Deus. Com calma e tranquilidade, em paz, não em desespero. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você colocou um hino? E não foi para chorar de desespero, de angústia, de ansiedade. Não, foi para montar um ambiente dentro de casa de adoração de verdade. Está lavando a louça, está limpando a casa, mas assim, adorando a Ele em espírito e em verdade. Qual foi a última vez que você fez uma leitura? Seja bíblica, seja de um livro que presta, de uma literatura boa, mas não foi para pregar. Eu corro esse risco, sabia? Mas como eu sou tentado, vocês não fazem ideia. Todo pastor, como não? A gente é tentado a ler coisa para depois passar para vocês. Qual foi a última vez que eu li alguma coisa para mim, para minha alma, para o meu coração? Uma leitura gostosa, uma leitura que edifica, que me conforta, que me levanta, que me anima. Viagem. Qual foi a última vez que você fez uma viagem com a sua esposa, sozinho, só vocês dois? Pastor, não lembro. Não lembro. Nem viagem eu sei o que é isso, pastor. Leva aqui em Alves Machado, leva em qualquer lugar, leva em algum lugar, leva. Quantas vezes a gente deixa de ir para jantares importantes? Temos jantar de casais, tem gente que demorou uma eternidade. Vamos ter um chá de mulheres. Irmão, vai logo, pega o seu convite, é para você. Cuida do seu coração. Se você não cuidar do seu coração, Deus está dando toda a oportunidade. Quem é, irmão? É pastor te lembrando toda hora? Será que eu tenho que ficar manivelando? Pastor Jeremias, pastor Ailson, ficar manivelando você? Você não sabe se cuidar. Cuida de ti mesmo. Cuida do seu coração. Busca esse equilíbrio. A nossa comunidade, a nossa igreja está dando todo o suporte, ferramenta necessária para você poder deixar o mínimo equilibrado a sua vida emocional e espiritual. Alguns parecem desconsiderar esse tipo de coisa. A Bíblia diz para nós confessarmos as nossas culpas uns aos outros, para nós sermos curados. Qual foi a última vez que você teve uma conversa sincera com um mentor, com um pastor, com um aconselhador de verdade?
Eu sou muitas vezes usado como válvula de escape. Amém, eu sou pastor, meu trabalho, a pastora também. Mas e eu? Quem cuida de quem cuida? Eu preciso sim. Eu preciso arrumar um jeito. Eu tenho pessoas, eu tenho pastores que eu posso ligar e dizer: pastor, geralmente pastor Jair Lara, pelo amor de Deus, Juninho, meus amigos que estudaram comigo. Por que às vezes a gente não consegue o equilíbrio necessário? Porque não aprendemos a discernir desafios e demandas. Eu estou terminando essa mensagem, mas você precisa desses conceitos, são importantes para você. Por favor, atenta para essa palavra, seja espiritual ao me ouvir. Às vezes a gente não sabe discernir a diferença entre desafios e demandas. Desafios são as situações do dia a dia que nos pedem respostas rápidas, imediatas, decisões para ontem. Mas demandas não, demandas são desejos. Demandas são desejos meus, são desejos dos outros. E demandas, pelo fato de ser desejo dos outros e meu, pode me gerar uma situação de desequilíbrio. Eu não consigo dizer não para ninguém. Já viu gente que não consegue dizer não? Geralmente mãe assim, né? Não consegue dizer não para ninguém. Eu não consigo dizer não. E aí ele se enrola. E ele enrola todo mundo à volta. Gente que não consegue dizer não. Não só se arrebenta, como arrebenta outras pessoas, arrebenta outros, pois o corpo pode responder com uma doença e atrapalha outras pessoas. Sabe aquela coisa que você fez o dia inteiro e ninguém valorizou, só você? São demandas tolas. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. São demandas. Você está respondendo desafios ou respondendo só demanda tola, todo dia, toda hora. E ninguém me valoriza, ninguém me compreende, ninguém me entende. Mas você só está correndo atrás de responder desejos seus e desejos dos outros, esquecendo de fato o que é desafio, o que vai te levar para um nível superior, para uma dimensão mais profunda em Deus. E você esquece o que é prioridade para o Senhor. E Ele está dizendo: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe por quê? Porque nós precisamos, para ter uma vida equilibrada, precisamos planejar a nossa vida com simplicidade e sabedoria. Equilíbrio é uma questão de paz, equilíbrio é uma questão de tranquilidade, consciência que cada coisa está no seu devido lugar. Pegou essa frase que eu acabei de dizer? É isso que é equilíbrio. É uma questão de paz e tranquilidade, consciência de que cada coisa está no seu devido lugar. E para saber se a coisa está no seu devido lugar, irmão, a gente precisa ter uma coisa nessa vida: é planejamento. A gente não se planeja para nada, a gente vai tocando o barco para ver como é. Pastor, eu tô indo do jeito que dá, para ver como é que fica, e está ficando cada vez pior. Você não está percebendo, não? Quantas coisas na sua vida, a coisa foi degringolando, e no final da história você falou: faltou planejamento mesmo. E aquele que não planeja, ele está planejando fracassar, e isso é uma frase verdadeira. Quem não planeja, está planejando fracassar mais cedo ou mais tarde. Às vezes eu estou desequilibrado nas minhas finanças. Às vezes você está desequilibrado na sua gestão de tempo, o seu tempo está uma bagunça, as suas relações estão bagunçadas, a tensão sobe, a pressão sobe, e dentro de casa você fica aquela coisa insuportável. A culpa é sua mesmo, não planeja nada, não para, não pensa. Deixa Jesus te ajudar, coloca Jesus na sua vida. E ao invés de você abrir a sua agenda, às vezes você nem tem, mas Deus vai abrir a agenda dele, e você vai entrar na agenda de Deus. Porque enquanto você estiver no seu tempo, no crono seu, na sua agenda, as coisas vão de mal a pior. É momento de nós aprendermos a acordarmos para a vida e entrarmos na agenda de Deus. Esse é o melhor planejamento: entrarmos na agenda de Deus, no tempo de Deus, e planejarmos as coisas em oração, em consagração e com seriedade nas coisas do Senhor. Diga glória a Deus por isso. Você precisa planejar a vida. Quem não planeja, planeja fracassar, e isso é verdade. O 7 eu encerro dizendo: porque aí às vezes a gente não consegue o equilíbrio necessário emocional, espiritual na vida. Sabe por quê? Porque ainda não conseguiu desenvolver uma espiritualidade saudável. E aí eu vou encerrar aqui. Você ainda não adquiriu uma espiritualidade saudável. É por isso que sua vida é esse desequilíbrio terrível emocional.
sua vida está toda torta. Você está rodando o último prato. E o primeiro e o segundo já arrebentou, já faz tempo. Existe uma espiritualidade que gera só demanda e não enfrenta desafios. Isso é ruim. Quando você lê a Bíblia, por ler, ora só no desespero, se relaciona com as pessoas só para se beneficiar, só para usá-las, se relaciona com as pessoas só com interesse, isso é doentio, isso é pecado, isso é feio, isso não é espiritualidade. Espiritualidade verdadeira, coloca lá, Bruna, capítulo 11 de Mateus, versículo 28, Jesus ainda está dizendo, e Ele ainda está chamando: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é a religião. Versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo, não é o jugo dos homens, é o jugo de Deus, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Planejamento de vida na simplicidade, na humildade. Ele é humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Que mais, Bruna? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa espiritualidade em Deus, ela é cheia de esperança, de ânimo. Ainda tem jeito para você. Para você hoje que está desesperado, entrou aqui preocupado, vamos ficar de pé comigo na presença do Senhor. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui. Para você que entrou aqui hoje, preocupado, desanimado, angustiado, desequilibrado, ansioso, receoso, com medo, dizendo: eu não sei o que vai ser amanhã. O prato das finanças está para quebrar, e eu ainda estou girando o prato dos meus relacionamentos. Eu estou girando o prato da minha profissão, e eu estou vendo degringolar o prato familiar, e eu não sei mais o que fazer. E Deus está dizendo: ei, pega esses pratos todos, meu filho, e traga aos pés do Senhor Jesus, e diz: eu não consigo de mim mesmo, Senhor, eu não posso de mim mesmo, eu reconheço a